Olá, jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Yakusoko no Neverendo, The Promised Neverland, episódio de número 6. Foi um episódio simples, perto do episódio 5 e 4, que foi um episódio bem tenso, revelações, suspeita, teoria. Esse episódio foi bem simples e bem leve. Apesar do final ter sido algo bem, digamos que uma situação tensa pro próximo episódio, mas do final a gente fala mais tarde. Vamos falar desse episódio já começando pela cena lá das crianças, do Dom e da Grida. Porque eu vou falar, eu nunca acreditei que ia ser uma criança que abriu a porta por estar brincando de esconde-esconde. Eu achava que iam colocar a Mama, o Ray ou qualquer outro personagem assim importante. Mas foi uma criança, sério, eu errei feio nisso. Mas me diz aí o que você achava que era, me diz nos comentários se você já sabia, desconfiava que era uma criança. Então, foi uma criança só que abriu lá, tava brincando de esconde-esconde, e o que acontece lá que os dois lá estão xeretando, querem saber, eles veem que a porta lá secreta tá trancada, e o que acontece é que eu devo destacar a genialidade, até que o Dom não é tão burro como parece ser, ele foi um personagem que eu gostei da forma como apresentaram e desenvolveram ele nesse episódio, porque até metade do episódio eu tava achando, cara, que personagem insuportável, mata ele logo. E depois eu mudei o meu pensamento, eu achei que o significado, a raiva, a frustração dele tinham significado. E eu vou falar um pouquinho disso no longo do vídeo. Mas começando então, daí eles, tipo, fizeram um plano inteligente. Ele foi lá, esbarrou na Mama, falando que tava com pressa, pediu desculpas, mas a verdade por trás disso é que ele queria pegar a chave. Então foi bem inteligente desse garoto. Ele tem entre 10 e 11 anos, é mais novo que o Norman e o Ray, e não é tão inteligente como eles. Mas daí ele xeretou lá com a Grida, os dois estão lá e veem que a Connie se foi. Sim, ela se foi, eles descobrem toda a verdade, e o Dom fica boladão, fica nervoso, e daí acontece isso, essa parte, digamos que termina por aí, porque depois eles saem de lá, mas daí eu volto a falar deles mais tarde. Vamos falar agora dos três gênios sem modos, porque vamos falar de Emma, de Ray e de Norman. Eu devo dizer, eu tava me impressionando com a Emma e estragam ela. Por quê? Você vai entender agora. Quando ela falou lá que notou uma diferença lá dos livros de um tal de William Minerva, que ele pode ser um aliado porque a etiqueta dos livros tem várias e há um código Morse nessas etiquetas do livro desse autor. Então eles descobrem que esse adulto, porque o cara já deve ter 30 anos, ele, digamos que em modos, ele pode ser um aliado. E ele colocou fazenda, promessa, demônios, tudo a ver com a situação que eles estão vivendo ali. Então ele é alguém de fora ali daquela sociedade que sabe disso e tá fazendo código Morse para quem entender. Então isso, quando foi a Emma que mostrou pro Norman e pro Ray, eu pensei, caraca, ela não é tão baca como eu pensei. E daí no final estragam falando que foi uma criança que descobriu isso. Você não imagina a raiva que me deu, porque, tipo, eu já não sou tão fã da protagonista, e quando eu vejo que ela pode ter um momento, tipo, de destaque, eles estragam ela. Porque, não vou tirar os créditos da Emma, ela percebeu isso, ela viu, ela mostrou pro Norman, pro Ray, pra ver se estava certo. Mas ela falou que não foi ela que percebeu isso, sim que foi o Firo, que é uma criança do que, de 5 anos? Tipo aquele garotinho que tá tendo destaque nos episódios. Então, tipo, ele que notou as etiquetas e depois ela que prestou atenção, mas mesmo assim, não foi ela, me decepcionou isso, porque querendo ou não, era pra ela ser também mais inteligente e ter notado, mas se nem mesmo o Ray notou, quem dirá ela? Bom, o que acontece é que daí o Norman e o Ray estão com ela, estão vendo isso, eles descobrem isso, veem que é um aliado, e daí a Emma fala que por instinto ela confia nele, tipo, ficou uma cena muito hilária. E daí o Ray, por incrível que pareça, ele também concorda, ele falou: diferente dessa baca aqui, eu sou mais realista e acredito que podemos ter uma chance, uma porcentagem de confiar nesse tal de William. Então, tipo, foi uma cena bem legal essa, porque mostra que, de certo modo, dá pra acreditar que esse cara pode ser um aliado, de certo modo, tipo, de todos ali, tipo, de longe. Então eles veem isso, investigam com mais tempo e depois eles saem de lá, porque eles já viram que eles tinham que ver sobre isso e vão ver mais tarde mais sobre esse assunto desse tal William. E o que acontece é que eles estão indo pro refeitório onde o Ray tinha mandado. Vão pro refeitório e fiquem lá. E o que acontece? Eles chegam lá e os dois não estão lá. E onde eles estavam? Eles estavam saindo do escritório secreto da Mama, onde eles falaram isso para eles. E daí já gera uma cena tensa, porque depois os 5 vão conversar. E daí você já sabe o que aconteceu, não é mesmo? O Dom já fica bravo, já mete um soco no Norman e no Ray, tipo, não quer saber, vai levar um socão. Admito que nessa cena eu queria que o Ray tivesse revidado. Só que também tem que pensar por um lado,
ele revidou também porque ele revidou não, no caso, ele deu o soco porque ele tava com raiva, ele tava frustrado, ele estava se sentindo enganado. Eu já vou falar sobre isso, mas eu falei do soco que eu queria que o Ray tivesse dado, só que imagine se o Ray ou o Norman revida. Além de tudo, eles são mais inteligentes. Eles entenderam a situação, o sentimento que o Dom estava sentindo. E também, se eles revidassem nele, imagine a situação que ia dar. Porque daí a mama ia ver e ia pensar, por que os três estão machucados? Então, daí ia revelar que todos quase sabem ali das crianças adultas. Então ia gerar uma cena tensa. Então foi mais certo deixar os dois terem levado o soco e não revidar. Uma por eles serem mais inteligentes e é mais essa justificativa. Mas daí pra todo caso, já falando do Dom, o ponto de vista dele não tá errado. Tipo, até o anime inteiro, todos esses episódios, até a metade desse episódio, eu achava um personagem sem importância, sem relevância. Só que o que acontece é que ele é um personagem que ele é honesto com os sentimentos dele. Ele tava se sentindo frustrado, fraco, porque ele teve que ser enganado pra ser protegido. Ele achou que ele não poderia ajudar a Emma, o Norman e o Ray em nada. Então, essa cena foi legal, porque ele não quer, tipo, que eles se enganem, ele quer que eles confiem neles. Então foi uma cena que eu achei que foi legal. Não foi só uma cena de revolta lá pela Connie, pelas outras crianças, e sim pela falta de confiança deles acharem que ele não pode ajudar. Então foi uma cena que eu acho que foi bem feita e desenvolvida desse personagem. Tanto que eu comecei a gostar dele agora, por ter visto esse lado dele. Mas daí eles resolvem, ambos conversam, amenizam a situação e daí voltam, digamos, a ser amiguinhos. Mas o que acontece? Eu já tava notando que tava esquisito o negócio porque foi lá fora. E o que acontece é que tinha alguém vigiando da janela, porque Neverland sempre dá esses indícios, coloca a cena assim, às vezes pra dar a sensação de que alguém tá vigiando. E o que acontece? Estavam mesmo, tanto que o Ray olhou e não tinha mais ninguém. E quem estava vigiando? Sim, a Kurone. Sério, era ela, a pior das piores. Eu não sei quem é pior, se é a Mama ou a Kurone. Eu acho que é a Mama, mas a Kurone tá sendo aquela capacha, tipo, que quer fazer de tudo pra assumir o poder e às vezes vai fazer umas burradas. Mas ela viu tudo. Tanto que no final do episódio, você vê quem que tá falando com as crianças. Ela mesma, ela fala, então são vocês 5 que sabem o que acontece aqui? Norman, Emma, Ray, Dom, Gilda. Então, tipo, ela falou numa cena bem assustadora, tipo, foi uma cena bem psicológica, como é o clima de Neverland. Só que eu gosto de ressaltar isso porque eu gosto desse tipo de cena nesse anime. Então ela fala, que tal nos unirmos? Então, tipo, acabou nisso, essa parte, digamos. Na verdade, o episódio acabou nessa parte. Só que eu ainda vou falar mais algumas cenas que eu gostei. Então, tipo, foi muito tenso e foi muito da hora essa cena. Só que você acha que eles vão se unir com a Kurone? Tipo, uma personagem que, digamos que, finge ter um poder grande ali e não tem nada e claramente quer atrair eles. Então, tipo, é bem óbvio o plano dela. Então, eles provavelmente ou vão enganar ela ou não vão se unir. Então, vai ser tenso ver esse negócio aí. Mas ela olhou e agora vamos ter que ver o que vai acontecer no próximo episódio. Mas daí, continuando falando de algumas coisas do episódio, vamos falar lá do Norman, que ele tava conversando com a Emma revela ter um plano para eles fugirem de lá. Tanto que daí o Norman fala, é arriscado demais, mas vale a tentativa, só que ele prefere não falar pro Ray ainda. O que acontece? É uma cena tensa, será que o Norman não confia mais no Ray? Então é difícil de prever isso. Mas, como foi mostrado, é um plano arriscado. O que será que é esse plano arriscado? E daí eles vão juntando objetos como detergente, herbicida, corda. Para que será que serão esses objetos? Será? A gente vai descobrir com o decorrer do tempo ou se você tem spoilers de Neverland. Mas eu já desconfio para o que seja. Se você prestar atenção nos objetos que eles mostraram, dá indício que eles vão fazer algo provavelmente com as pessoas ou com a casa. Agora fica aí a suspeita e fica aí a teoria do que você acha que pode ser. Mas preste atenção nos objetos porque deve ser parte desse plano arriscado que a Emma falou para o Norman. O que acontece é que daí o Ray passa a informação pra Mama lá que o Norman quer matar ela, que eles tá juntando detergente, esse herbicida, cordas e entre outros objetos que parecem ser um pouco perigosos, mas não. Daí o Ray dá a dica pra Mama, troque os objetos, coloque outros tipos de líquidos nas embalagens. Então ficou uma parte bem legal. Mas o que eu destaco disso é que, tipo, foi uma cena legalzinha ali dessa conversa do Ray e da Mama, mas é algo que eu penso. Então o plano do Ray, tipo, não era também salvar só a si mesmo, e sim a maior importância é salvar o Norman e a Emma, porque tanto que foi dado no episódio, o Norman falou,
salvar nós dois. E daí é uma pergunta, nós dois? E daí ele fala, Nandemonai, esqueça. Porque, como já foi falado, ele quer proteger somente os dois se for preciso. Então, o que eu gerava a opinião, o que eu pensava é que ele também planejava fazer uma fuga junto. Mas se for preciso, ele se sacrifica para proteger os dois. Isso eu achei legal. Mas daí, voltando à próxima remessa, como eu falei, para janeiro, no aniversário do Ray, ele vai ter 12 anos já. Então, ele tem que fugir antes disso. E o plano já está sendo executado, provavelmente já vai ser daqui a alguns dias. Então foi bem legal isso, foi mais isso o episódio, eu acho que é isso que dá pra destacar desse episódio de Neverland. Foi um episódio cheio, digamos, de... como eu posso dizer? Foi um episódio mais dramático, eu diria. Um episódio emocional dos personagens, não foi, tipo, muitas revelações. Se for falar da grande importância, foi desse tal de William Minerva, se eu não me engano é esse o nome do cara, que é o autor que sabe dos segredos da fazenda. E também acho que destacar esse plano entre o Norman e o Ray, que o Ray, pelo jeito, ele passou algo que tá debaixo da cama dele pro Norman ver. Então, E também, se eu não me engano, os objetos agora estão sendo escondidos debaixo da cama do Ray. Se eu não estou enganado, porque o Norman mexeu naquela cama, eu acho que ele mexeu não para vasculhar, e sim para colocar objetos, mas eu posso estar muito errado também. Tanto que ele viu ali para proteger nós dois, alguma coisa relacionada a isso. Mas pode ser que eles estejam escondendo ali ou em outro lugar, mas aquela cena em si gera vários questionamentos, ou eu que não prestei atenção mesmo. Mas ainda não dá pra ter essa certeza, tipo, o Norman, ele tá bem desconfiado do Ray. Então ele tá tipo com o pé atrás, mas sempre dá um passo à frente. Só que essa cena em si, o que você acha? Ele estava colocando um objeto debaixo da cama ou só estava vasculhando coisas debaixo da cama do Ray? Me diga isso nos comentários. Mas então era mais isso que dá pra falar do episódio. Foi um episódio, como eu disse, informações como Ilha Minerva, teve a Mama, teve Kurone, que no episódio passado ela não havia aparecido, se eu não me engano, então ela deu as caras nesse. O próximo episódio já sabemos que vai ser entre eles e a Kurone. Acho que vai ser um desfecho, talvez seja o início de uma fuga. Então não dá pra saber, porque como eu disse já nos vídeos passados, Neverland vai ter 12 episódios. Então eu não duvidaria se eles já fizessem a fuga entre o episódio 8 e 9. Eu acredito que é uma chance grande. Ou eles vão enrolar até o episódio de número 11 e 12 pra fazer a fuga. Pode ser também isso, porque seria um grande tipo plot já para uma possível segunda temporada, mas agora é esperar o próximo episódio pra gente ver o que vai acontecer. Mas me diga nos comentários o que achou do episódio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque se você compartilhar com um amigo, com uma amiga, ajuda bastante o canal a crescer, ainda mais se você é novo e tá vendo o vídeo, se inscreve. E era isso que eu tinha pra falar de Neverland. Foi um episódio que eu gostei bastante pelas informações que teve, pelo clima leve e pelo personagem em si ter um desenvolvimento maior, tipo, personagens que não são tão importantes, mas são personagens principais. Eu gostei disso, além de destacar aí os 3 gênios de volta, que eu tô meio em dúvida do que vai acontecer. E uma coisa que eu queria destacar que eu esqueci, o Neverland se passa em 2045 e o livro lá do autor é de 2015. Então já faz mais de 30 anos que acontece isso dessa fazenda, ou até mais. Mas que esse autor já sabe de tudo isso desde 2015. Então é algo para se destacar disso também. Mas era isso, agora vamos esperar o próximo episódio para mais informações e teorias. Mas muito obrigado se você viu o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?